Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos os melhores de Indaiatuba e região nos mais diversos segmentos de modelos de negócio. Hoje eu estou recebendo uma convidada especialíssima que vai falar sobre franquias, algo que você, se tem uma marca forte ou quer torná-la forte, quer expandi-la, precisa ouvir o que ela tem para dizer, porque é muita coisa boa. Mas antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores, em primeiro lugar a Indafire, soluções de segurança contra incêndios, com quase 30 anos de tradição, confiança e excelência em serviços prestados. São mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos. Para saber mais, acesse aí indafire.com.br. Agradecer também a Alpes Fundações, que traz as melhores soluções para a sua obra. Execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados ou até mesmo em períodos chuvosos, viu, gente? E serviços básicos como estaca escavada, mini hélice contínua e tantos outros que a Alpes Fundações oferece com excelência. Para saber mais, acesse aí grupoalpes.com.br. E aproveitando também para agradecer à Câmara Municipal de Indaiatuba e para te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do nosso Legislativo. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da Escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Como eu falei lá no começo, a nossa convidada de hoje traz um assunto ao nosso podcast que é, sim, importantíssimo, que tem crescido muito nos últimos tempos, mas que se você que tem uma marca forte, se você que quer empreender, tem que ouvi-la, porque, olha, pela conversa que nós tivemos nos bastidores aqui, expertise é o que não falta. Antes de apresentá-la oficialmente, eu quero dar as boas-vindas a Renata Medeiros, da Franchise Consulting. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Renata. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado. Brevemente, Renata Medeiros é escritora, palestrante e empresária há 28 anos, sendo 16 deles no ramo de franquias, onde se especializou como consultora em formatação de franquias. Ao longo de sua trajetória, teve a oportunidade de atuar como franqueadora com diversas unidades em todo o Brasil e também como consultora, formatando marcas de diversos segmentos. Além disso, trabalha com reestruturação interna de empresas e com a internacionalização de marcas, levando negócios para Estados Unidos e Portugal. Gente, como eu falei aqui no começo, é uma expertise assim, espetacular. E eu gostaria de saber de você, Renata, como é que você conheceu esse trabalho e como é que você se envolveu com ele e que hoje já tem aí 16 anos de trabalho só nessa área especificamente. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência no mercado de franquias, por favor. Sim, claro.
Nós já trabalhávamos com a área da comunicação também, marketing digital, websites. Já tivemos também a parte impressa, né? Ali na região de Alphaville, nós tínhamos guia, revista e etc. E aí nós começamos para a área mais digital mesmo. E a gente começou a desenvolver muitos sites. E aí nós criamos a nossa própria ferramenta de fazer site, porque demorava muito tempo para desenvolver um único website e saía muito caro. Era demorado, gente. Exato, no código era muito difícil. E aí a gente desenvolveu a nossa própria ferramenta e a gente fazia site muito rápido e a gente começou a vender muito site. Que legal. E aí em 2010, nós tivemos esse desejo de transformar a nossa empresa em franquia, só que na época não se falava muito disso. Então a gente não sabia como começar. Foi quando tem coisa que é de Deus, tem coisa que a gente não discute. Com certeza. E aí uma pessoa ligou para nós pedindo um site. E era o Marcelo Martins. Ele fez a franquia da Cacau Show, simplesmente. Só isso. E na época, né, meu sócio falou, olha, a gente faz para você e a gente troca, a gente pode trocar um serviço e você nos ensina sobre franquia. E foi o que aconteceu. Ele nos ensinou tudo sobre franquia, ele tem uma expertise gigantesca e ele fez a nossa documentação, deu ali os primeiros passos com a gente e foi quando a gente começou. Legal. E aí a gente começou a vender franquia no Brasil inteiro, tivemos outras marcas também. Ao total tivemos em torno de 400 franqueados espalhados pelo Brasil. Então foi assim, a gente trabalhou muito, bastante, foi muito bom mesmo. Que legal. Começou com uma pessoa assim, né, básica, né, vamos dizer assim. Né? Bem grande, não, exatamente. Caramba, que legal isso, né? Agora vamos falar para a pessoa que está nos assistindo, assim, tem uma marca ou quer investir, empreender, mas no primeiro momento, para quem tem uma marca. Existe um momento ideal assim para a pessoa considerar se tornar a sua marca uma franquia? Existe aquele momento que fala, opa, agora é o momento. Como identificar esse ponto ideal para transformar a marca numa franquia? Olha, a primeira coisa que quando eu vou conversar com alguém e falar sobre esse assunto, a primeira coisa que eu quero enxergar nela, inclusive eu converso bastante, eu fico em torno de 1 a 2 horas conversando com a pessoa. A entrevista é extensa. Exatamente, para realmente absorver dela. Claro. Primeira coisa eu quero saber se ela tem expertise no ramo dela. Porque franquia, o franqueado vai ter o direito de usar a sua marca e vai receber o seu know-how. Know-how é saber fazer. Claro. Então você já traçou um caminho árduo, você já sabe como chegar no resultado final mais rápido agora, já que você passou pela experiência, e se você é capaz de ensinar. Então você tem expertise, você já chegou lá, você já está dando lucro, você deu certo na sua empresa. É uma empresa que as pessoas olham e falam, nossa, é franquia já? Esse para mim é o melhor ponto que tem. E aí, então eu analiso muito isso. Se a pessoa ela tem realmente expertise para conseguir ensinar para quem vai comprar a franquia. E nesse processo depois dessa conversa e tudo mais, decidiu-se, ok, a marca é bacana. Como formatar essa franquia? Quais são os passos assim básicos para que esse primeiro trabalho seja realizado? É lógico que isso vai sendo, né, cada vez mais aperfeiçoado. Exato. Mas o que é básico nesse primeiro processo da formatação de uma franquia? Assim, o principal no início é todo o estudo de viabilidade. Então eu faço um estudo super complexo. Eu gasto de 1 a 3 meses só fazendo esse estudo. Porque eu preciso de saber de fato. Então eu me aprofundo na empresa da pessoa. Ela pode chegar para mim e falar, olha, Renata, eu dou lucro, a empresa é legal, vai tudo bem, mas eu preciso de ter certeza absoluta, porque é muita responsabilidade. Claro. Eu não posso só chegar, entregar documentos e falar, olha, já virou franquia, não. Eu tenho que ter certeza que aquele negócio funciona, que ele é replicável. Então, a primeira coisa que eu faço é todo o estudo de viabilidade. Eu vou estudar o mercado, eu vou estudar o ramo, eu vou estudar todo o perfil do candidato, eu vou estudar todos os números da empresa, quanto que ganha, quanto que fatura, qual a porcentagem do lucro. Aí eu começo a elaborar um modelo de negócio, eu vou envelopar direitinho o modelo de negócio, depois que eu vou replicar. Então eu faço um DRE, uma simulação de valores do franqueado. Como que seria, qual seria o cenário dele de fato? Vou calcular o break-even, o payback.
quanto ele tem que gastar de marketing no início, qual o capital de instalação. Bom, se eu for falar aqui é gigantesco. É muita coisa, né? Mas esse estudo de viabilidade é o principal. Senão eu nem continuo. Eu nem faço a documentação se eu ver que não é viável. Eu tenho essa responsabilidade de analisar de fato se é viável ou não. A gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, e você falou que o seu trabalho envolve não apenas a questão da viabilidade também, mas também a parte, o visual da empresa, Sim. da franquia. É um trabalho assim que muitas vezes a pessoa pode falar, pode parecer simples, né? É só criar uma loja ou ali um quiosque ou alguma coisa assim. Mas não é, são muitas variáveis envolvidas, né? Inclusive essa questão do visual. Exatamente. Eu, particularmente, não havia sequer pensado nisso, mas a franquia precisa ser atrativa, né? Visualmente, precisa ter um bom produto, precisa ter agradável para a pessoa, né? Que não conhece ainda, principalmente. Então, tudo isso está envolvido nesse trabalho de formatação da franquia. Exato. Esse estudo que eu faço inicial, ele tem mais de 100 páginas. Eu começo ele analisando a marca, o registro, quais classes estão registradas, quais precisam ser registrados, se precisa fazer um rebranding da marca, se aquele logo, aquela aparência tem a ver com aquele ramo de atividade, se é atrativo. Eu analiso o Instagram, o site, tanto o registro como a parte visual também. Claro. Eu analiso os canais, eu faço uma análise assim, eu passo um pente fino mesmo, uma análise completa. Porque tem que ser, a aparência tem que ser legal, tem que ser atrativa para o cliente final, só que por trás também tem que estar totalmente organizada. Sem dúvida. Agora, muitas vezes a pessoa pode estar nos assistindo aqui, ela tem uma marca que ela considera potencial, mas aí eu lhe pergunto, todo negócio pode virar franquia? Ou não, nem todos eles têm possibilidade de se tornar de se expandir assim para diversos locais? Todo negócio pode virar franquia num trabalho bem feito? A maioria sim, se for replicável. Legal. Então eu vou dar um exemplo de um que eu falei que não, eu nem comecei o processo porque eu falei não dá. Era artesanato, eram esculturas. Então era personalíssimo, não tinha como replicar. Claro. Então depende, né, do tipo de escultura. Aquela em específico não dava para replicar. A ideia da dona da empresa até que era legal, eu gostei da ideia dela. Só que eu teria que franquear sem fazer exatamente igual. Ia ter que ser tudo diferente. Entendi. É um pouquinho mais difícil. E a quantidade também, porque eles fazem poucas peças por vez. Então seriam, assim, até daria para franquear, mas teria que ser um pouquinho diferenciado. Seria um pouquinho mais difícil. Trabalho mais artesanal mesmo. É artesanal. Né? Então, para você replicar em quantidade e em velocidade, seria muito mais difícil. Claro. Mas, normalmente, as pessoas me perguntam isso. Por exemplo, elas acham que só comércio que dá para franquear, mas não. Prestação de serviço também dá para franquear e muito bem, por sinal. E tem muita prestação de serviço, inclusive, que é home-based. Então, a pessoa só precisa de um celular, um computador, ela já tem a estrutura da casa dela e ela já abre o sistema e já consegue vender, como agência de turismo, por exemplo. É uma empresa que eu já ajudei eles com toda a parte de franquia e deu super certo. Que legal. Isso que eu falo, apresentar esse podcast é uma oportunidade de aprender, muito mais do que entrevistar, viu, gente? Eu faço as perguntas, mas eu aproveito para ouvir e aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos manuais operacionais, né? A gente sabe que na formatação de uma franquia existe aquela preocupação em estabelecer padrões do que vai ser oferecido em todas as lojas da franquia para que sejam no máximo parecido ou exatamente igual ao que sai da matriz. Qual é a importância de um manual operacional bem estruturado, bem feito e, logicamente, que seja bem apresentado também ao franqueado? Exatamente. Em primeiro lugar, ele é exigido por lei. Não tem como ficar sem. Então, eu me preocupo às vezes, porque nem todas as franqueadoras sabem de alguma coisa. Da lei, das regras, etc. O manual, ele é exigido por lei. Começa por aí. Então, tem que ter. Sim, ele não há nem sequer a possibilidade de... Exatamente. E eu entrego, ao total, 6 manuais.
Então, eu faço realmente de ponta a ponta até o fim. Independente do segmento. Sim. Então, eu tenho um manual de como ser uma franqueadora. Isso eu entrego para o meu cliente, né? Que é a franqueadora. Eu tenho o manual do candidato ideal. Então, eu ainda dou aula para o meu cliente de como ser uma franqueadora. Porque para ele é novidade. Ele sabe do ramo dele. Claro. Mas do ramo de franquia, não. Então, eu também dou aula de como ser uma franqueadora. Então, eu entrego esses 2 manuais para ele. Para o franqueado dele que vai entrar, eu entrego um manual de implantação. Ele tem que saber como que vai implantar a unidade dele. Cronograma, o que tem que fazer, quais são os fornecedores, uma porção de coisas. Quem que ele tem que contratar, como contratar, onde buscar, o perfil do funcionário. Claro. É uma porção de coisas. Implantação, o operacional. Eu tenho o de marketing e o de boas práticas. Nossa. Olha a quantidade. É uma gama. Tem manuais que são mais de 100 páginas também. Então, é uma quantidade enorme de documentos. E assim, o franqueado, ele chega munido de muita informação. Claro. Então, quanto mais informação tiver, mais possibilidade de dar certo. Porque ele tem o de buscar. Ele sente que a franqueadora está super bem estruturada para recebê-lo. Isso é importante. Então, traz segurança para ele também ao comprar a franquia. Então, assim, na verdade, são inúmeras situações que são necessárias. Por isso que temos um manual. É isso aí. Agora, assim, existe o outro lado da moeda. Às vezes a pessoa está com uma certa quantia lá, ela quer abrir uma franquia, ela quer investir, ela quer... As pessoas te procuram, falar dentro do meu perfil, qual você considera que seja a franquia mais interessante? Acontece isso também? Esse outro lado da moeda, vamos dizer assim? Sim, e eu acho isso de extrema importância. Claro. Porque você analisar... Para você comprar uma franquia, você tem que analisar essa franquia. Sem dúvida. Só que a maioria é leigo, não sabe como analisar uma marca. Vai lá e compra. Só que tem uma porção de coisas. Então, pessoas me procuram sim. Falar, Renata, eu estou interessada ou em comprar uma franquia, seja qual for, ou naquela marca específica. Me ajuda? Aí eu ajudo. Eu ajudo a ler a documentação que é enviada. Eu ajudo a analisar toda a simulação DRE, a simulação de valores. Uma porção de coisas que eu ajudo a analisar para ver se deve comprar aquela franquia ou não. Legal. Então, realmente isso acontece. As pessoas me procuram também. Que bacana. E nesse estudo de viabilidade, Renata, foi uma pergunta que eu fiz para ela aqui também na nossa conversa inicial, que é algo que também me interessa, claro. Nesse estudo de viabilidade, quando a pessoa vem lhe procurar para a instalação de uma franquia, o que é determinante na escolha do ponto, especificamente? Seja no mercado, no comércio de rua, seja no shopping. O que é determinante? Lógico que depende muito do segmento e tudo mais. Mas existe algo que seja convergente em todas essas possibilidades de franquia, que seja determinante na escolha do ponto especificamente? Existem 2 consultorias. A primeira é de melhores cidades, para ver se a sua marca cabe em qualquer cidade ou não, o tamanho, a quantidade de número de habitantes também é necessário saber. Então, a gente faz uma análise de quantas unidades cabem naquela cidade também. Às vezes a cidade é grande, cabe mais de uma, 2 ou 3, depende. Ou então a cidade é muito pequena, então junta várias cidades para atender. Então uma atende a região. Você pensa no entorno. Então isso é uma consultoria de melhores cidades. A outra é a busca de ponto. Então você vai instalar uma franquia. Você vai gastar com toda a instalação. O ideal é que você ache o melhor ponto possível. Sim. Então essa consultoria do melhor ponto que tem, vai analisar também a quantidade de habitantes, quanto que eles ganham em média naquela região, para saber se é o seu público-alvo. Claro. Né? Se é homem, mulher, adolescente, a idade, vai analisar tudo. Se tem o fluxo de pessoas, até dentro de shopping tem o fluxo de pessoas, para saber qual é o melhor ponto, dentro de shopping, inclusive. O ponto mais... Sempre tem o Exato. quadrilátero mais movimentado. Exato, e tudo mais. Exatamente. Né? E vai analisar se tem estacionamento, se é perigoso, se é seguro. É uma porção de coisas. Então, vale a pena, porque você vai gastar com a instalação mais confiante. Claro. Você entendeu? Então, vale muito a pena. Como você mesma falou, né? É um investimento muito grande. Isso. Que precisa ter uma segurança para que... Exatamente. Em questão de retorno, dá para especificar um tempo médio de retorno? Ou também depende muito do segmento, do local?
Depende né? muito do segmento. Tudo isso também, né? Exato. Deve fazer parte desse seu estudo. Isso. Logicamente, né? Que dentro de cada localidade, né? Isso. Mas também isso também é debatido com o franqueado. Muito. Por exemplo, se o capital de instalação é menor, igual na prestação de serviço, e como eu falei, às vezes é home-based, então é menor. Então o payback ele vai ser mais rápido. Claro. Agora, por exemplo, eu estou franqueando agora uma clínica médica. O valor é altíssimo do investimento. Então, obviamente que o payback vai se dar de forma muito mais longa. Então, depende do ramo de atividade. Obviamente, depende da instalação, quanto você vai gastar. E também da porcentagem de lucro que tem. Eu faço todo esse DRE do franqueado para ter essa noção do break-even, payback, né, a porcentagem de lucro. O investidor, ele quer saber isso. Claro. Quanto que ele vai gastar, quanto tempo ele vai retornar, qual a margem de lucro dele. Basicamente, é isso que ele quer saber. Mas vocês percebem como isso é importante, gente? Porque Sim. traz uma tranquilidade, uma segurança muito grande para você investir o seu dinheiro, né? Muitas vezes a gente quer investir assim, mas precisa ter esses dados em mãos para que você possa fazer um investimento com mais tranquilidade, né? Exato. Renata, já chegamos à primeira metade, né? Tá. Peço licença, então, para fazer Sim. mais 2 agradecimentos aos nossos patrocinadores. O primeiro deles, agradecendo aqui aos amigos do Ryakusen Dojo, que oferece o melhor do Karatê Kyokushin em Indaiatuba. Aliás, é o único lugar aqui em Indaiatuba que você vai encontrar essa modalidade de Karatê, que é única. E olha, se você quiser marcar uma aula experimental, está aí no rodapé da sua tela todos os dados do Ryakusen Dojo. Aproveita, marca uma aula, vá conhecer. Afinal de contas, você sabe, né? Praticar esporte, gente, por si só já é um benefício, não tanto para a mente, para o corpo. Então, aproveite. Eles estão lá com um espaço aberto para adultos, para crianças, ou seja, todos que querem praticar algum tipo de esporte. E a arte marcial tem essa questão também da disciplina e tudo mais. Então, vá lá, faça uma aula. O Sensei Edu está lá te esperando para apresentar um pouquinho mais sobre o Karatê Kyokushin. Então, aproveitar também para agradecer ao nosso patrocinador, que é a Rio Investidora e Construtora, que apresenta o Estúdio Lining. Confere aí esse novo empreendimento. Estamos de volta. Agora, Renata, eu gostaria de saber, foi mais uma pergunta que eu fiz aqui antes do nosso bate-papo, como o franqueado pode equilibrar padronização com flexibilidade? Por quê? Muitas vezes uma franquia ela pode ter uma cara no estado de São Paulo e ter uma outra em algum outro estado brasileiro, porque, né, culturalmente falando, existe uma série de diferenças. Como é que é possível trabalhar essa padronização dentro da própria marca, dentro da própria franquia, para que a pessoa possa expandir a sua marca para outros estados e até fora do Brasil, por que não? Sim, né? Como que é feito esse trabalho, essa flexibilização, digamos assim, do trabalho do franqueado? Sim. Nem toda franqueadora é flexível dessa forma, mas é necessário, porque a cultura local é de extrema importância. Não pode ser ignorada, né? Pois a alimentação, às vezes o tempero é diferente, o jeito de fazer é diferente, né? O público pensa diferente. Claro. Então a franqueadora, ela tem que ter qual o principal? Então o franqueado ele é local, certo? Então ele já está na região, ele já é de lá, ele já é daquela cultura. A franqueadora receber o feedback do franqueado é de extrema importância, porque ele é a melhor pessoa para falar. Entendeu? Ele é a melhor pessoa para falar, olha, aqui na minha região funciona dessa forma. Então tem franqueadora que aceita esse feedback e tem franqueadora que não, depende muito, né? Varia muito. Outra coisa interessante, que às vezes as pessoas não sabem, existem em algumas franqueadoras o master franqueado. O master franqueado, ele vai ser daquela região, normalmente daquele estado, depende da marca. E aí ele sim vai fazer esse papel muito melhor.
Porque ele vai analisar, ele vai acompanhar os franqueados mais de perto e ele vai trazer esse feedback para a franqueadora. E algumas franqueadoras têm um conselho também, né? Dos principais franqueados que se juntam. Aí é melhor ainda, porque você tem mais feedback ainda. Com certeza. Então, é uma via de mão dupla. Tem que ser. Existe essa possibilidade. Exatamente. Dependendo do segmento e do mercado. Exato. Qual o papel da circular de oferta de franquia? E por que ela é tão crítica nesse processo todo? É o documento mais importante. Então, é o que eu mais, assim, eu gasto muito tempo nele. Então, vamos analisar pelo nome. É uma circular de oferta. Eu estou te ofertando um negócio. Você imagina só, você é investidor. Eu estou te ofertando um negócio. Você tem que saber todas as informações necessárias para investir naquele negócio. Quanto mais informação, mais tranquilidade e segurança no investimento. Exatamente. Então, a circular de oferta de franquia vai tudo sobre a empresa. Desde a história da empresa, missão, visão, valores. CNPJ, tudo sobre a empresa. Vai falar sobre o modelo de negócio. Vai falar o perfil do candidato ideal. Vai falar aquilo que são os direitos, os deveres, as obrigações de um franqueado e da franqueadora. Tem uma lista, é assim. É um documento bem extenso. Então, por lei, a gente chama de candidato a franqueado, tá? O que está interessado. Sim. O candidato a franqueado, ele tem que ficar 10 dias lendo esse documento. Ele não pode assinar o contrato antes, por lei, e nem pagar R$1 para a franqueadora. Olha só, não sabia também. Exatamente. Então, é tão sério esse documento que, por lei, ele tem que ficar 10 dias com esse documento em mãos, lendo, se certificando que ele leu mesmo, que ele assina, que ele leu. E aí sim que a gente vai discutir sobre o contrato depois. Olha então, só. tudo sobre a franquia, tudo sobre a marca, tem que estar na circular de oferta de franquia. Caramba. Olha lá, gente. Estamos aprendendo junto aqui, viu? Muito interessante. Sinceramente, eu achei que sentava-se, batia um papo, faziam-se as propostas e fechava-se o contrato. Mas não, obrigatoriamente tem esses 10 dias para analisar. Exato, porque não é uma venda de emoção. Com certeza. Não pode ser. Porque você está comprando um negócio. Sem dúvida. Então ele tem que ser extremamente analisado. Sem dúvida. Agora, quando a gente fala de criar uma franquia, existe um tempo médio, assim, por exemplo, eu tenho uma marca que está no mercado há 3 anos. Eu já me sinto apto a criar uma franquia. Existe um tempo médio, assim, Renata, de vamos dizer, trabalho dentro desse mercado, dentro do seu segmento, até a criação de uma franquia? Ou isso não tem? O que vale muito mesmo é o modelo de negócio? O ideal são 2 anos. 2 anos. Só que vai variar muito. Por exemplo, vai que você tem um negócio que é de família desde criança, igual eu. Eu nasci dentro de um comércio. Meu pai, ele trabalhava de domingo a domingo, então para eu ver meu pai eu tinha que trabalhar. Então eu ia trabalhar, então desde criança eu já tinha essa expertise de comércio porque eu trabalhava com meu pai. Então aos 17 anos ele teve que se ausentar e eu assumi a empresa. Então às vezes a pessoa, ela já tem um negócio de família, ela já está enraizada. A gente falou até sobre comunicação, né? Sobre os seus filhos. Parece que já vem na veia. Então, às vezes a empresa tem 1 ano, mas ele já tem uma expertise de bom tempo. Então, é aquilo que eu te falei. Eu faço meio que uma entrevista. Sim. Antes de ser meu cliente, eu faço uma entrevista. Eu fico 1, 2 horas conversando. E ali eu vou absorvendo e tendo uma noção do quanto ele entende do negócio dele. Porque, às vezes, tem 10 anos, mas deixou na mão de funcionário e não entende. Então, varia muito. Entendeu? Claro. A pessoa tem que entender, de fato, do negócio dela. Tem que estar, né? Muito por dentro. Isso. Até porque, né, como a gente estava falando aqui também, a atualização desse mercado, né, ele está todo o tempo, né, todo dia tem novidade, ainda mais nos dias de hoje, né, Renata? Exato. Então a pessoa tem que se manter também atualizada para passar isso para os seus franqueados, para que eles se mantenham atualizados também. Acaba sendo uma prerrogativa do franqueado, né? Mas é claro que aquele que comprou a franquia também pode conversar com a master, né, como você falou, com o franqueador, para que ele possam ter essa troca de experiências. Né? Isso é importante. Agora uma pergunta básica. Como definir taxa de franquia e royalties de forma sustentável para franqueador e para franqueado? Essa é bem complexa, porque é exatamente esse estudo bem complexo de números, que eu faço uma planilha gigantesca. Eu analiso um monte de situações. Então, eu não consigo te responder assim de cara. Mas, se eu for falar de forma, assim, mais, né? De fora,
Primeiro eu tenho que ver o ramo, a média do que as outras empresas cobram naquele ramo. E eu tenho que depois analisar daquela empresa em específico. Eu tenho que ter uma noção quanto que vai faturar, quantidade de clientes que tem que ter em médio, ticket médio, o quanto vai gastar, e aí eu vou destrinchar aí numa planilha enorme para ter uma noção do retorno. Aí eu calculo o royalty, taxa de franquia. O royalty, eu tenho, assim, até quem for comprar a franquia, o ideal que o royalty seja, eu sempre aconselho os meus clientes, um royalty mínimo e o variável, porcentagem que for maior. Claro. Se não tiver porcentagem, a franqueadora, tanto faz se você vende ou não, porque ela vai ganhar o mesmo se for fixo. Isso é um problema. Entendeu? Só que se for variável, às vezes o franqueado não quer vender tanto para a franqueadora não ganhar mais. É uma Com certeza. Mas é interessante ter os dois, o mínimo com o variável. Porque a franqueadora sempre vai se empenhar para te ajudar a vender mais, porque dela também ganha mais. Os dois ganham, na verdade. Sem dúvida. Então é vantajoso para os dois lados, entendeu? Agora aquela pergunta que é inevitável, afinal de contas, precisamos ter segurança em todo esse processo. Aliás, o que nós estamos falando aqui é sobre segurança no processo, né, gente? E eu falo muito aqui, Renata, sobre procurar especialistas. Acho que hoje em dia no mercado a gente tem muita gente que diz que sabe ou que é especialista, mas que na verdade é um entusiasta, né? Então, gente, vamos procurar ajuda especializada. Aqui está a Renata para te ajudar nesse mercado de franquias que exige, sim, muito cuidado, porque, afinal de contas, estamos falando de investimentos, né? Exato. E, nesse caso, Renata, eu gostaria de saber de você quais cuidados jurídicos devem ser tomados para evitar conflitos futuros nessa rede, nessa relação entre franqueado e franqueador. Em termos gerais, quais são os cuidados que devem ser tomados do ponto de vista jurídico? Inúmeros. Assim, eu vou te falar o que mais me preocupa agora e me arrepia de nervoso. O que está acontecendo? As pessoas estão fazendo um chat GPT. Outro dia cheguei num cliente, ele pediu para eu formatar. Ele, não, mas a gente já tem um documento. Na hora que eu fui ler, eu falei, olha, essa aqui é a circular de oferta de franquia? Eu falei, olha, você me desculpe, isso não é e nunca será uma circular de oferta de franquia. Tinha acho que 2 páginas. Caramba. A minha tem mais de 100 páginas. Então as pessoas, elas realmente não têm noção. E o pior é que quem compra às vezes também não tem. Então até para comprar também tem que procurar um profissional que entenda do assunto, para você saber analisar. Então, uma COF bem feita, um contrato bem feito com todas as cláusulas necessárias. Outra coisa, aquilo que eu falo, eu ensino a ser uma franqueadora. Porque a pessoa não sabe. Ela sabe vender aquilo que ela vende na empresa dela. Já, né? Mas não sabe ser uma franqueadora. Então, eu ensino também. Porque tem muitos detalhes. Não dá para eu falar todos aqui agora. Não, mas são muitos detalhes de COF e de contrato que tem que ter. Então, você começa a analisar pelo tamanho da COF do contrato. Né? Esse cliente que eu cheguei, que tinha 2 páginas a COF, que eu levei um susto enorme. Então, realmente... de extrema importância procurar um profissional. Eu já formatei mais de 100 marcas de franquia, para você ter uma ideia. Mais de 100. E já fui franqueadora também. Então... Já viveu os dois lados. Já vi vários pontos, vários lados, né, da moeda, vamos dizer assim. Bacana. Com base nisso, pergunto, como alinhar expectativas entre franqueado e franqueador? Afinal de contas, quem está investindo, logicamente, tem as suas expectativas. E quem está franqueando tem as próprias. Sim. Como é que você, ali no meio dessa vamos dizer, dessa negociação, como alinhar as duas expectativas para que as duas partes façam um negócio de maneira mais... vamos dizer, mais tranquila, mais segura, né? Como é isso que a gente tem defendido aqui no nosso bate-papo. Como é que é trabalhar essa questão entre os dois lados, numa negociação? Na negociação, o candidato, né? Como eu disse, quem está interessado é o candidato. Ele tem que saber fazer as perguntas certas. Claro. Ele começa por aí. Então, o investidor, como eu já disse, ele quer saber quanto vai gastar, no que vai gastar, quanto que vai faturar, qual que é a margem de lucro, em quanto tempo vai retornar, não tem segredo. Né? Qual o capital de giro? Eu calculo também, porque o break-even, os meses que vão ficar em vermelho, eu preciso colocar no meu bolso. Qual é o valor total, em média?
Então você tem que estar, o franqueado que entrou, ele tem que estar preparado. Claro. Porque ele vai lá, ele gasta todo o dinheiro com a instalação. Nos primeiros meses ainda não deu o lucro necessário. Às vezes não deu nem o valor necessário para pagar as contas. E ele tem que pôr do bolso dele, então ele já começa às vezes frustrado. Se a franqueadora já avisa, olha, nos primeiros meses, 5 meses, por exemplo, não vai faturar o X necessário para pagar as contas. Então você precisa do capital de giro neste valor. Então, porque senão já começa frustrado. A maioria das marcas não fazem isso. Aí o franqueado já começa frustrado. Nossa, eu vou ter que pôr no meu bolso. Mas todo negócio é assim. Com certeza. Né? Então, fazer as perguntas certas. E a franqueadora ensina os meus clientes. O meu cliente é a marca, é a franqueadora, né? Ele está lidando com pessoas. É a primeira coisa que eu falo para eles. Ele não está lidando com números. Se você está lidando com números, a sua franqueadora, ela tem um limite de tempo. 2 anos, 3 anos. Se você está lidando com pessoas, a sua marca vai durar muito mais tempo. Então, isso tudo é lidar com pessoas, né? Sim. E não com números. Então, se a pessoa entende, se a franqueadora entende isso, ela vai ter um negócio muito mais longe. Por quê? Ela vai dar um suporte bom. Claro. Ela vai dar um bom treinamento. Ela vai dar um bom acompanhamento. Então, começa lá da base. Você entendeu? Então, se fizer, né, começar assim, começa muito melhor, sem dúvidas. Que legal. Bem, chegamos ao nosso minuto 33 já, passamos aí dos nossos 30 minutos, como eu falei, o tempo passa voando. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você passasse aos nossos espectadores como encontrar a Renata, como encontrar a Franchise Consulting, para que você possa orientar cada vez mais pessoas, para que elas possam sim transformar o seu sonho em realidade, porque eu acho que muitas vezes é isso, né, Renata? Exato. Não só às vezes é só investimento, mas às vezes a pessoa quer sim fazer daquilo o seu modelo de vida, seu modelo de negócio, seu modelo de vida. Então, como encontrar a Renata e a Franchise, por favor? O meu telefone é 11 998 19 30 35. Você pode acessar o Instagram, franchise, consult, É um pouquinho difícil, então não sei se vai aparecer. A gente vai colocar na tela, com certeza. E o site é franchiseconsulting.com.br. Bacana. É isso, gente. Vocês aprenderam um pouquinho aqui só do que é essa relação comercial entre franqueador e franqueado, mas a Renata está à disposição para te passar mais informações, para te orientar no processo, porque realmente investir. A gente fala aqui que empreender no Brasil não é fácil, mas não precisa ser tão difícil também. E para isso a gente tem aqui a Renata para te apoiar nesse processo, para que você tenha êxito no seu negócio, na sua franquia ou para se tornar um franqueador. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Portas abertas do nosso estúdio aqui, porque eu sei que a gente tem ainda muitos a conversar sobre esse assunto e para outras novidades futuras aí desse mercado que cresce a cada dia. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Estamos sempre de portas abertas, como eu já falei. É isso, gente. Obrigado a todos. Em breve voltamos aqui com mais um podcast Gente de Expressão. Até a próxima.